Eu vou seguir. E aí voltei a estudar. E aí, 2011, 2012, saiu o concurso da Receita. E aí, o que acontece? O grande diferencial do concurso da Receita é que você tem que fazer o mínimo em todas as disciplinas. E eu já tinha tomado porrada lá no ICMS que eu fiz o mínimo em português. E aí eu criei um método de fazer o mínimo no primeiro tempo possível e você garantir a sua sobrevivência. Porque não adianta, eu quase gabaritei economia, quase gabaritou coisa, legislação, e não fiz o mínimo em português. E acontece demais na Receita. E o que aconteceu? 2012, o formato da Receita Federal, da prova, que era a antiga ESAF, o pessoal que estudava já pegava a manha e enganava. E aí o que aconteceu? Na prova de 2012, por que muita gente não aprovou, sobrou vaga? Porque eles mudaram o conceito da prova. Entendi. Então o povo foi pego de surpresa, né? Todo mundo desesperou na hora da prova. Só que eu tinha técnica de sobrevivência. Eu tinha tomado ferro, não vou tomar ferro de novo. E aí eu garanti os mínimos primeiro. Não fiquei desesperado, porque eu já tinha ficado desesperado. Você deu aquela geral na prova antes? Sim, e fui matando ali, Garanti, pum. E eu garanti. Eu tenho que estar vivo. A prova da Receita eu tenho que estar vivo no primeiro momento. Pra depois buscar ponto. Muito louco. Cara, é vida, velho. Toma porrada pra depois bater. E aí, beleza. E aí muita gente foi pego de surpresa, não tinha experiência. Pessoal, os caras voando. Porque todas as disciplinas foram difíceis nessa prova, que fez a prova. Tipo, inglês, difícil. Auditoria, difícil. O cara não conseguiu, o vento passou, eu sempre falo que é um vendaval, assim. O cara se grava na árvore, foi puxado por foi puxado por uma disciplina e não foi fazendo o mínimo. Foi reprovado. E eu fui mantendo todas as disciplinas. A maioria foi eliminado pelas regras do jogo mesmo. Pela regra do jogo. Eu já tinha tomado pau da regra do jogo. Tava ligeiro. Entendeu? Você tinha desenvolvido a técnica da sobrevivência. Sim, da sobrevivência. Primeiro eu sobrevivo para depois ganhar terreno. E qual que era? Você fazer o mapeamento da prova inteira e ia matando as mais... Você faz assim, basicamente é o quê? Você faz o espelhamento da prova. Diego, ele vende isso aí, cara. Entendeu? A propaganda dele. Ele vende isso aí, né? Vai contar o segredo aí. Eu falo porque assim, tranquilo, você faz um mapeamento da prova e toda prova, o que faz a diferença entre a prova de uma prova difícil uma fácil é o quê? O quantitativo de questões fáceis, medianas, difíceis e muito difíceis. Certo? Uma prova fácil é o quê? A maioria das questões são fáceis. Numa prova difícil o quê? A maioria das questões são difíceis. Então você precisa saber nivelar a questão para poder saber qual a questão que você vai fazer na prova da Receita Federal. Então a gente chama aqui a regra dos anões. Se você vai para uma briga, você tem um anão e um cara desse tamanho. Quem que tu bate primeiro? No anão? Não. Não, anão. Gostei dessa. Então você vai bater nos anões. Porque é o mesmo ponto do cara grandão. Dentro da disciplina. Sim. Então você não vai numa sequência. Você faz o espelhamento e já vai identificando quais anões que você vai bater. E nisso o seu interior ali, a sua ansiedade é controlada. Sim. Foi ganhando, foi crescendo. Você vai ficando forte. Você vai ficando forte pra bater no gigante. Por quê? Cara, eu não sou Mr. M, eu vou falar. O que acontece? Em média, você tem 3 minutos para fazer uma questão. Independente se ela é difícil ou fácil. Se você pega uma fácil, tu faz 1 minuto e meio. Tu já tem 1 minuto e meio de gordura. Sim. E aí que eu te falo, todas as provas têm questões fáceis, medianas, difíceis e impossíveis. O que difere uma prova da outra é o quê? O quantitativo, a distribuição dessas questões. Sim. Então, se você pega numa questão, uma prova difícil, você mata todas as fáceis, você já garante aquilo. Se você mata todas as medianas, você tá melhor do que muita gente que vai travar na difícil, vai desesperar. Então, você vai escalonando dentro da prova. Mas você ia contando, você ia fazendo conta ali pra manter a sobrevivência. O que acontece? A prova da Receita Federal, você tem que fazer um mínimo de 40% em cada disciplina e 60% na prova. P1, P2, P3. Certo? Então, a gente faz o quê? Mínimo mínimo e mínimo máximo. Mínimo mínimo é 40%, mínimo máximo é 60%. Por quê? Você tem um outro parâmetro também. Então, o que eu busquei fazer? Faço o mínimo máximo. Puta, não deu? Fiz o mínimo mínimo? Tá bom. Passo, vou pra outra. Porque eu vou conseguir depois fazer mais. Sim. Mas eu só aprendi isso porque eu tomei pau no Rio de Janeiro. Por isso foi primordial. Quem não teve um tipo de estratégia como a sua foi barrido desse concurso. Foi varrido no concurso. Bateu o número mínimo de vagas? Sim. Foi varrido. E hoje acontece isso em outros concursos. E eu falo para os alunos, Polícia Federal, por exemplo. Fiz a preparação do pessoal da Polícia Federal. Técnicas de enfrentamento, que a gente chama. Porque para você fazer a prova, não basta apenas você ter conhecimento. Você tem que saber fazer a prova.
A gente chama de técnicas de enfrentamento. Certo? Eu pego o pessoal da área fiscal, os caras passam tudo na Polícia Federal sem estudar. Por quê? Os caras têm conhecimento. E eles sabem enfrentar a prova Sebrasp. Sebrasp é aquela certa e errada? É. Então, assim, você passa para eles, os caras entendem. Eu tenho um curso de como enfrentar a banca Sebrasp, como chutar na banca Sebrasp, o que fazer, que é exatamente porque ela vai e coloca em prática e consegue. Sebrasp é aquela que se você chutar errado, você perde o ponto, Sim, né? uma errada não acerta. Tem que saber quando chutar, né? Porque Tem que saber tirar o pé ali. E aí, o que acontece? E tem uma técnica de chutar. Sim. Essa aí eu não vou falar. Sim.